Olá, boa tarde. Começa agora o RN em Debate na TV União. Hoje vamos falar sobre a vida de um dos maiores atletas que o Rio Grande do Norte já produziu. Eu estou falando de Marinho Chagas, o jogador, e vamos falar sobre a biografia de Marinho, que acaba de ser lançada, de autoria do jornalista Luan Xavier. Boa tarde, Luan, seja bem-vindo. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os amigos que acompanham aqui a TV União. Luan, fala pra gente inicialmente como foi a experiência de produzir essa biografia. Eu já mostro aqui o resultado, A Bruxa e as Vidas de Marinho Chagas, que já se encontra disponível nas livrarias de Natal e em vários cantos do país. Conta pra gente como foi inicialmente essa experiência. Foi bem legal, né? Eu particularmente tinha muita vontade de escrever sobre o Marinho, porque apesar de eu não ser potiguar, né? Eu sou natural do Recife, mas moro aqui desde 2 anos de idade, e acho que todo potiguar cresce ouvindo sobre o Marinho Chagas, né? As histórias, os causos, né? Uma figura sempre muito engraçada. E eu me sentia movido a escrever, a pesquisar sobre ele. Na época da faculdade eu havia feito um e-book, né, uma versão bem enxuta de uma biografia, e algumas pessoas gostaram, acharam interessante o trabalho, e eu resolvi estender, né? É um trabalho que começou em 2012, aí resultou mais de 40 entrevistas, viagens para o Rio, para São Paulo, e foi fascinante, né? Mergulhar, você ter a oportunidade de entrar na vida de uma pessoa, entrar na casa de uma pessoa como era Marinho Chagas, pessoa espirituosa, uma pessoa do bem, alegre acima de tudo, apesar dos problemas. Então, para mim, foi uma experiência riquíssima, e como jornalista de fazer uma grande reportagem, né? Sair do cotidiano da redação, tirar a amarra do espaço, do tempo, do deadline, né? Aquela pressão diária, para mim foi bem legal. E, obviamente, escrever uma biografia não é fácil, né? Você demanda, como o senhor frisou aí, como você frisou, perdão, muita investigação, muito trabalho de campo, muita apuração, muitas entrevistas e dificuldades mil. O que foi mais difícil nesse trabalho de coleta de informações na realização dessa biografia? Eu costumo brincar, Alex, que o personagem mais complicado foi o Marinho. O Marinho ele tinha um certo problema com o celular, por exemplo, e aí quando você queria falar com ele com certa urgência era um pouco complicado. Até em jornal, o pessoal de TV, os colegas da imprensa sabem disso. Tudo era através da esposa, Patrícia, né? Você ligava para ela e marcava com ele. E eu não conto as vezes que eu marcava, e na época eu trabalhava em rádio, TV, jornal, e aí pediam uma folga, davam um jeito de conciliar os horários para dedicar um dia ao Marinho. E quando eu chegava na casa dele, ele não estava, né? Tinha saído, tinha ido para a praia. E assim, eu tive que marcar o Marinho Chagas durante esses 2 anos. Mas o legal é que as nossas conversas aconteciam meio que por acaso, casualmente, né? A gente chegava, por exemplo, num jogo do ABC, no Frasqueirão, lá perto da casa, ele caminhando ali na praia, a gente se encontrava e de supetão ia conversando, e eram as melhores entrevistas, né? Era quando ele se abria mais, era quando ele falava mais. Então, essa parte foi complicada, mas acabou abrindo para mim uma outra possibilidade, inclusive de ir para a casa dele, conhecer a esposa, né? Conhecer o dia a dia, tocar literalmente no ambiente dele. Então, isso foi muito rico para mim produzir essa biografia. Quem foi Marinho Chagas, na sua opinião? Sem dúvida o maior jogador da história do Rio Grande do Norte, né? Um jogador também de suma importância para o futebol brasileiro. Ele que tem uma trajetória, uma trajetória meteórica, né? Ele sai de Natal em 69, joga no Riachuelo, joga em 70 no ABC, e aí vai para o Recife, e em 72 já está vestindo a camisa da seleção. Quer dizer, em 3 anos ele consegue uma façanha que vários garotos hoje tentam e não conseguem, achando dinheiro, pagando empresário, pagando assessoria de marketing, imprensa, enfim, e não conseguem. E o Marinho tem o auge na década de 70, né, que é aquela Copa do Mundo, onde é eleito o melhor jogador do Brasil naquele Mundial, é considerado pela Crônica Esportiva Mundial como o melhor lateral esquerdo também daquela Copa, e mostra ao planeta uma nova forma de jogar na sua posição. Antigamente o lateral ele era muito retraído, ele marcava muito mais do que atacava, e o Marinho não, ele não tinha limite, ele era insubordinado dentro de campo. Então ele atacava muito, ele gostava de ir para cima, ele tinha um chute muito forte,
na perna direita, então ele batia falta, e mostrou ao mundo a posição do ala que a gente viu nessa última Copa. Hoje em dia, nenhum lateral mais joga ficando, joga marcando. Todo mundo tem que ir para cima, todo mundo tem que correr, todo mundo tem que ajudar. E eu digo, sem dúvida alguma, que o Marinho Chagas foi quem mostrou ao planeta essa forma de jogar futebol. Bacana. E no Brasil, pelo que você pesquisou, como foi que o Brasil, o país, recebeu aquele novo, digamos assim, astro do futebol? E como foi para Marinho lidar com a fama, enfim, com esse novo momento que ele venceu a partir daquele momento? O auge de Marinho foi no Rio, né? Foi no Rio de Janeiro, então ele chegou lá muito novo ainda, 20 anos de idade, e foi uma efervescência na cabeça dele, de muita coisa, né? Primeiro, o Marinho, ele era meio que um ícone, quase um ícone sexual, porque ele tinha o cabelo longo, ele era louro, era um cara bonito, né? Vivia saindo em manchete de revista de fofoca e tal, e era muito simpático. Então ele alimentava muito a mídia e também não tinha papa na língua, como se diz, né? Ele falava muita coisa, ele dava aquelas respostas que todo jornalista gosta de ouvir. Então ele era um cara muito querido, muito repercutido. Juntando com isso dentro de campo, né? Juntando com esse jeito dele inquieto dentro de campo, que inclusive foi o que lhe rendeu o apelido da bruxa, né? Que é o visual, o cabelo longo e esse jeito assustador dentro de campo, o Marinho ganhou uma notoriedade muito grande. Uma prova disso é que em 77, quando ele sai do Botafogo para o Fluminense, o Marinho ganhava o maior salário do Rio de Janeiro, ele e Zico. Né? Ele e Zico ganhavam a maior faixa salarial do futebol carioca, que era o futebol, a nata do futebol brasileiro, né? A base da seleção brasileira. Ele era titular absoluto. E a consequência disso é que a fama, né? A projeção mundial já não era mais só nacional. O Schalke tentou contratar Marinho e ele chegou a ser lá apresentado diante de 104 mil pessoas. Quando chegou lá, o Botafogo quis dobrar, pediu 5 milhões de dólares. Quando chegou lá, que viu aquela festa toda, pediu 10. E aí nem todo mundo negocia do jeito brasileiro, né? Mandaram o Marinho de volta. Vários clubes de fora quiseram o Marinho e tudo isso mexeu com a cabeça dele. Então é no Rio que ele começa essa questão extracampo, é no Rio que ele começa a sair, a curtir à noite. A diferença é que ele era incontestável dentro de campo, né? Ele tinha a vida dele fora de campo, agitada, atribulada, mas dava conta do recado. Dentro de campo ele só passou a não corresponder quando as seguidas lesões, ele tinha um problema muito sério no joelho, foram atrapalhando, mas ele não deixava essa parte extracampo entrar nas quatro linhas. Só depois que ele parou de jogar é que isso veio muito à tona, né? O pós-futebol, ele não se preparou para o pós-futebol psicologicamente, ele não se entendia como um ex-jogador e isso foi muito duro para o Marinho. Ele reclamava muito de esquecimento, ele sentia falta daquela glorificação que ele tinha na época de jogador e isso mexeu muito com a cabeça dele. E no livro você aborda também a questão dos problemas que ele teve em função desse momento e da não adaptação ao pós-fama, digamos assim. E ele efetivamente se envolveu com drogas, com bebidas. O que é que chamou mais atenção para você desse segundo momento da carreira dele? De como é passageiro, né, essa questão do futebol, porque, como eu falei, você de repente ganha o maior salário, um dos maiores salários do futebol brasileiro, e em outro momento você depende, por exemplo, de uma aposentadoria para sobreviver, né? E isso chamava muita atenção. O Marinho, ele teve muito problema com o alcoolismo. Ele conseguiu, por exemplo, quando ele termina de jogar, ele joga na Alemanha, né? Foi o último compromisso dele enquanto jogador de futebol, e a família morava nos Estados Unidos. Então, do fim dos anos 80 até 98, ele mantinha a família nos Estados Unidos, morava com a família. Os filhos do Marinho falam 3, 4 línguas, moraram em vários países. Ele treinou a seleção da Líbia, a seleção de Malta, morou no Japão. Quer dizer, ele deu muita oportunidade para ele e para os filhos, só não soube aproveitar muito bem. Então, ele deixa a família em certo momento nos Estados Unidos, resolve voltar para Natal só, fica mantendo a família lá e aí é que entra a decadência, aí é que vem o álcool, aí é que vem os problemas de saúde, né? O Marinho, quando morreu, tinha hipertensão, gota,
cirrose, diabetes, enfim, hepatite C, também foi acometida pela hepatite C. Vieram também os problemas com a dependência química, que agravaram muito o quadro dele, né? Então, eu diria que esse pós-futebol, né? Esse choque de realidade de você ser um mito, ser um deus numa época e esquecido noutra, é o que me chama mais a atenção dessa história do Marinho. E como foi para você receber a notícia da morte dele, que foi esse ano, no período da Copa do Mundo, né? Você que já vinha fazendo trabalho com ele, já desenvolvendo a biografia dele, em contato com ele, e aí de repente chega a notícia da morte do Marinho Chagas. Foi bem triste, né? Até porque a nossa ideia primeira era lançar durante a Copa. Inclusive o pessoal da FIFA havia dado a carta branca para a gente fazer até uma promoção no dia 12 de junho, que foi o primeiro jogo aqui em Natal da Copa do Mundo 2014. Mas já juntando com essa questão da dificuldade de falar com ele, e também ele estava muito envolvido com a Copa, ele estava muito feliz com a chegada da Copa. Teve algumas pessoas de fundamental importância na vida do Marinho em 2014, que foram alguns empresários, Gustavo, Laércio, o pessoal que levava ele para autografar figurinha, criaram uma camisa retrô, sempre colocavam o Marinho em evidência, atualizavam lá uma página dele no Facebook. Então, ele estava muito bem, estava muito em evidência, inclusive com muita agenda, né? Estava sempre ocupado com alguma coisa. Prova disso é que ele, quando morreu, estava em João Pessoa, cumprindo a agenda relacionada à Copa do Mundo. E foi bem triste, né? Você vê, o Marinho esteve muito mal, por exemplo, em 2012, em 2013 também, mas em 2014 ele estava se recuperando, pelo menos era a impressão que a gente tinha. E quando veio a morte dele, pelo menos para mim, bem inesperada, para o momento, a gente sabe que os problemas de saúde eram muitos, mas, como eu falei, ele estava numa outra fase, estava numa fase boa, e quando veio essa morte a gente foi pego muito de surpresa, tanto é que adiou o lançamento do livro para não ficar uma coisa muito... em cima ali. Sinceramente, eu tive medo de parecer oportunismo, entendeu? Entendi. A gente preferiu adiar e até conseguiu algumas outras coisas, porque muita gente apareceu para ajudar, muita gente, personalidade, gente famosa do Rio, de São Paulo, apareceu para fazer questão de dar um depoimento, de ajudar com alguma coisa, e aí então a gente conseguiu fechar o ciclo dessa história. Bacana. Luan, biografia boa é biografia que tem uma certa dose de polêmica, isso aí a gente não pode fugir. E, obviamente, familiares do Marinho Chagas já parece que andaram sinalizando aí que pretendem processar você por alguns aspectos da vida de Marinho reveladas no livro. Como é que está isso aí? Como é que você se sente diante dessa possibilidade? Eu estou bem tranquilo, né? A gente ainda não recebeu nada... Oficialmente? Oficial, só o que fica sabendo através de alguns companheiros da imprensa, mas o que me chegou é que o pessoal, principalmente os filhos, né, não gostaram da questão do destaque que é dado à última mulher do Marinho em detrimento à primeira. E aí é uma questão complicada porque, por exemplo, na época da apuração, a primeira mulher dele não quis falar. Era uma personagem que para mim era essencial, mas não quis falar, então eu respeito, né? É um direito que assiste a cada um, assim como o filho mais velho também, que é justamente quem ventilou que havia a possibilidade de colocar na justiça, também não quis falar, né? Eu procurei várias vezes e ele não quis falar. Mas a crítica eu aceito, né? A questão é bem clara a reclamação deles da questão do espaço que eu dou a um e teoricamente não dou a outro. Né, o respeito à crítica é algo que constrói, né, é algo que a gente esperava, inclusive, esperava até um pouco mais dessa rejeição. O Marinho era um cara muito polêmico, o Marinho era um cara muito excêntrico, né, e não era de se esperar outra coisa no lançamento de uma biografia que contasse a história de vida dele. Inclusive, tem uma frase no livro, que foi da primeira entrevista que eu fiz com o Marinho, em 2010 ainda, para o Diário de Natal, enquanto repórter, que ele dizia... mais ou menos assim, que ele tinha uma vontade de lançar uma biografia esse ano, 2014, que era o ano da Copa. E ele dizia mais ou menos assim que um dia ia contar a história de vida dele, e ia esculhambar um monte de gente, ia envolver um monte de gente, e não queria nem ver o rebuliço que ia dar. Né? E está aí a história do Marinho contada, já está dando rebuliço, dentro de casa inclusive,
e ele não está aqui, infelizmente, para ver, né? Ok, pois está aqui. A Bruxa e as Vidas de Marinho Chagas. Não li ainda, mas vou ler com certeza. Luan, parabéns. Eu queria agradecer a sua participação aqui no RN Debate e desejar sucesso aí para A Bruxa e as Vidas de Marinho Chagas. Valeu, obrigado, Alex. Obrigado à TV União. E lembrar que o livro pode ser encontrado em todas as livrarias da cidade, né? Saraiva, Nobel, SPS, Cooperativa Cultural da UFRN, Revistaria Ateneu, aquelas revistarias das lojas Nordestão, enfim. Espero que o pessoal conheça um pouco mais da história da bruxa. Obrigado, Luan. Bom, ficamos por aqui hoje. Tenham todos um excelente dia e até amanhã.